Se assim como eu, você também consumia bastante conteúdo de terror no YouTube quando era mais novo, provavelmente deve lembrar das famosas lendas sobre episódios macabros de desenhos animados. Aqueles episódios que foram censurados, perdidos ou até mesmo destruídos pela própria empresa responsável pelo desenho, muitas das vezes considerados pesados demais para uma criança assistir. Eu me lembro que várias dessas creepypastas me deixaram muito traumatizados quando eu era criança, como por exemplo a creepypasta famosa do suicídio do Lula Molusco, onde ele fracassava em uma apresentação de clarinete e devido à vaia do público, o Lula Molusco entra numa depressão profunda e simplesmente se desvive no final do episódio. Claro que tudo isso eram apenas lendas e creepypastas criadas pela comunidade do terror, mas que na época em que éramos crianças, aquilo facilmente fazia nós acreditarmos que era totalmente real. Com isso, eu resolvi fazer um vídeo para relembrarmos esses episódios macabros dos desenhos animados, que conseguiu tirar umas boas noites de sono na nossa infância. SuicideMouse.avi. Foi colocado em um DVD um antigo desenho do Mickey Mouse da década de 30, um episódio inédito, até mesmo para os fãs mais dedicados da Disney. De acordo com relatos, ele não tinha nada de especial no início, era apenas um loop infinito do Mickey passando por 6 edifícios, durante 2 a 3 minutos. Não havia música como nos desenhos normais, apenas uma batida constante de piano tocava por cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio, até dar lugar a um ruído branco. Mickey não estava alegre, ele não dançava e nem sorria, ele apenas caminhava com uma expressão séria, com a cabeça inclinada, se movendo de um lado para o outro. Durante um tempo, acreditava-se que o vídeo terminava quando a tela ficava totalmente preta. Anos depois, ao revisarem o material para uma coleção completa, decidiram que o episódio era ruim demais para ser incluído. Mesmo assim, uma cópia digital foi feita. Ao analisar essa versão completa, descobriram que o vídeo tinha mais de 9 minutos de duração. Depois da tela preta, que durava até o 6º minuto, Mickey voltava a aparecer caminhando, só que dessa vez, o som era diferente. O áudio deixava de ser apenas ruídos e se tornava algo parecido com gritos. A cada minuto que passava, os gritos começavam a ficar cada vez mais altos. Cerca de 1 minuto depois, a imagem começava a se deformar. A calçada e os prédios se moviam em direções impossíveis. O rosto de Mickey começava a se curvar lentamente em um sorriso estranho. Esse sorriso se transformava em algo extremo. Seus olhos pareciam se mover de forma normal e o seu rosto começava a se desmanchar, enquanto o cenário continuava se movendo de forma impossível. O som se tornava um grito contínuo e perturbador, que durava até cerca de 8 minutos. De repente, o vídeo cortava para o rosto do Mickey nos créditos finais, com uma música de uma caixinha de música quebrada tocando ao fundo, por cerca de 30 segundos. Nesse final, havia um quadro com um texto em russo. Um funcionário que assistiu o vídeo completo saiu da sala em estado de choque, com a pele totalmente pálida, repetindo frases sobre sofrimento. Logo depois, ele pegou a arma de um segurança e tirou a própria vida no local. A única informação sobre o último quadro era a tradução do texto em russo. A morte de Bart Simpson. Um suposto episódio perdido dos Simpsons chamado A Morte de Bart teria sido criado ainda na primeira temporada, mas que nunca foi exibido. O episódio começava como qualquer outro, mas com uma qualidade de animação muito mais baixa. Os personagens agiam de forma diferente. Homer parecia irritado, Marge parecia estar totalmente deprimida e Lisa ansiosa com alguma coisa, e Bart demonstrava um ódio enorme pelos seus pais. A história mostrava a família viajando de avião. Durante o voo, enquanto o avião já estava em uma grande altura, Bart aprontava dentro do avião. Acidentalmente, Bart quebrava uma janela e era sugado para fora do avião. A partir daí, o tom mudava completamente do episódio. O corpo de Bart aparecia de uma forma totalmente realista, algo muito incomum para a série. A cena terminava com a imagem do cadáver de Bart.
O episódio depois mostra Homer, Marge e Lisa, que estavam sentados à mesa chorando pela morte do Bart. O choro era totalmente intenso e contínuo, com um nível de realismo totalmente perturbador. O choro dos personagens se estendia quanto mais o tempo passava do episódio. Um tempo depois aparece um texto indicando que 1 ano havia já se passado. A família estava extremamente magra e ainda sentada à mesa. Meg e os animais não estavam presentes na casa. A família então decidiu ir visitar o túmulo de Bart. A cidade parecia totalmente abandonada. As casas estavam em decadência, as árvores sem folhas e todo o ambiente transmitia abandono. Ao chegarem ao cemitério, o corpo de Bart ainda estava caído em frente à sua lápide. A família começava a chorar novamente até parar e apenas encarar o corpo. A câmera focava no rosto de Homer. Ele parecia dizer algo como uma piada, porém não havia som, apenas o movimento de sua boca. A cena então se afastava lentamente enquanto o episódio terminava. Ao fundo, as lápides mostravam nomes de convidados especiais da série. Cada um trazia datas de morte. Algumas correspondiam a pessoas que já haviam morrido, entre outras mostravam datas futuras. A morte do Lula Molusco. Em 2005, um estagiário de animação que trabalhava nos estúdios da Nickelodeon tinha acesso antecipado a episódios de Bob Esponja. Certo dia, ele e outros profissionais receberam um arquivo provisório com o título O Suicídio do Lula Molusco. Pensaram que fosse apenas um nome temporário comum e não deram importância. O episódio começava normalmente. Lula Molusco tocava seu clarinete enquanto Bob Esponja e Patrick faziam barulho do lado de fora. Irritado, ele gritava com eles dizendo que precisava praticar para um concerto. A cena então mudava para o concerto. O público começava a murmurar e depois a vaiar Lula Molusco. Porém, as vaias não eram normais. Soavam cruéis e totalmente intensas. Até Bob Esponja, que estava presente, aparecia vaiando junto com o público. Lula Molusco surgia em um close visivelmente abalado. Em seguida, ele aparecia sentado em sua cama totalmente deprimido no escuro. Logo depois, um choro intenso vinha do Lula Molusco. O choro não tinha tom cômico. Era um choro totalmente real e doloroso. A câmera se aproximava enquanto surgiam sussurros, risadas abafadas e o som de vento aumentando. De repente, a tela piscava por um instante. Lula Molusco reaparecia com os olhos totalmente vermelhos e vazios, olhando diretamente para a câmera como se estivesse olhando para o telespectador. No final, Lula Molusco encarava a câmera por alguns segundos, enquanto uma voz profunda dizia, faça. Ele então abaixava a cabeça, a tela ficava preta e um som abafado era ouvido. Nada era mostrado diretamente, a única cena mostrava o quarto em silêncio, a imagem congelava e o episódio terminava. Ninguém soube explicar como que isso aconteceu ou quem fez aquele episódio. E aí, comenta aí quais creepypastas você tinha mais medo quando você era criança. Se você tiver também alguma sugestão, pode mandar que eu possa trazer em um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até breve.